Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo da obra Jesus e o Druida da Montanha, de Jean Vauelan. A gente aqui na parte número 2 dos vídeos, né? Vamos começar o capítulo 3 para frente. Lembrando que no vídeo anterior a gente viu, estudamos um capítulo ali para conhecer um pouco sobre o que estava acontecendo ali com os reis celtas na região deles, como funcionava a sociedade, a cultura deles e tal. E depois, no capítulo 2 a gente viu a questão da Jesus ali, meio que adulto, ali com 20, 21 anos, né, sendo convidado por José de Arimateia para fazer uma viagem na caravana de comércio que eles faziam a cada um ano e meio lá nas regiões celtas. Né? Agora a gente vai ao capítulo 3, o Druida da Montanha. Brandiver estava na casa de Dolman. Ela tinha poderes divinatórios, que não eram bem vistos por muitos druidas. Brandiver fora criada desde menina por Dolman. Então, lembra que quando a gente estava finalizando o vídeo passado, chegou 4 sacerdotes ali para conversar, para convidar. Eles a irem, veio uma mensagem do Duri da Montanha, né? Quem é o Duri da Montanha? Só para a gente situar. O Duri da Montanha era o maior sábio daquela comunidade, daquela região dos celtas. Existiam vários sacerdotes ali, a gente até viu semana passada, que homens, mulheres podiam virar sacerdotes, tal, que eles eram como seus professores, né? Então ele era o maior sábio de todos ali, né? Então, Branniver é uma delas, ela foi criada por Doman, que era uma outra sacerdotisa também mais velha, só que ela tinha essa questão desses poderes de trazer profecias, né? E isso não era muito bem visto pelos celtas, eles não viam isso com muito bons olhos. Por quê? Porque é sempre aquela dinâmica, né? A gente não vai aceitar a profecia, a gente vai aceitar a profecia. Agora, quando a profecia é legal, então a gente tem, por exemplo, na Bíblia, histórias lá do José do Egito. Nossa, ele lia sonhos, interpretava os sonhos. Então, quando ele interpretava um sonho que era muito top, o faraó ficava felizão, falava, nossa, José, meu, você é o melhor interpretador de sonhos. E quando ele interpretava um sonho que era difícil? E quando ele trazia uma profecia? Interpretar sonhos é, alguém tá vendo aquilo ali, só tá, é uma profecia, vinha sonhos. Agora, e quando é tu que tem que trazer a mensagem difícil? E aí? Como é que funciona? Quem vai receber? Quem está em situações de poder? Eles vão receber feliz, alegre, vão gostar de receber, às vezes, uma mensagem difícil? E essa humanidade aqui é cabeçuda, às vezes muita mensagem difícil. Por exemplo, a gente corrigir a rota, Deus vem, nos exorta e puxa nossa orelha e nos traz mensagem difícil para que nós consigamos corrigir a rota. Porque ele vai falar no amor, e no amor a gente não escuta. E aí, como é que é? Então, por isso que tinha esse olhar mais difícil para a questão. Ela não era tão bem vista por conta desses dons divinatórios, né? E aí, Dolman, só para situar aqui, né? Como falei, Brandiver foi criado junto do Dolman, elas tinham muita afinidade. E Dolman é como se fosse uma, 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 uma mãe adotiva, alguma coisa nesse sentido, de elas estarem sempre muito juntas e cuidando. Então a gente já percebe que tem uma ligação muito forte entre elas, ambas sacerdotisas, né? Vamos adiante, ó. Os romanos não vão atacar agora, pois estão mais preocupados em escolher o imperador. Então, essa observação aqui, por quê? Porque aí os reis celtas falam, vamos falar com o Duro da Montanha, beleza. Tá, mas e aí? Se a gente tiver lá, porque eles têm que fazer toda uma viagem, lembra? Tudo de cavalo, tudo não é rapidinho igual de carro, né? E se a gente sobrar um ataque? E aí Dolman vai falar, né? Não, porque os reis celtas, o imperador romano, os romanos agora estão muito mais preocupados em escolher o novo imperador deles do que conquistar novas terras. Então vai dar para fazer a viagem tranquilo, entende? A cada 3 anos, José de Arimateia visitava a região da Grã-Bretanha. Ó, 3 anos, eu falei mais cedo 1 ano e meio, não, é 3 anos. Com a sua caravana. Lembrando que essa caravana, qual que é o intuito dessa caravana? Fazer comércio. Né? José de Arimateia era visto como um homem culto e iniciado nos mistérios da religião do Oriente. Então essa era a visão que os celtas tinham dele. Né? Que ele era culto e conhecia mais sobre isso. E aí, o que vai acontecer? Não sei se mais para frente eu vou trazer esse ponto aqui, deixa eu ver.
Ah, tá. Mais pra frente, tá? Mais pra frente vamos trazer mais um outro ponto. Então, a gente vê aqui que os druidas viam José como um homem culto, não como um homem banal, trivial. Então, isso já nos traz essa leitura de que José de Arimateia sabia transitar muito bem nos diversos povos que ele ia. Mas lá na frente a gente vai ver mais umas questões muito legais que José de Arimateia fazia, né? Mas então aqui só para a gente apontar, que isso vai ser importante lá na frente, para a gente ver que José não era simplesmente um comerciante que estava lá para ganhar dinheiro, para ficar rico e vazar. Não, ele tinha obviamente os interesses comerciais, mas ele era um homem que estava buscando se inteirar daquela região e agir de uma boa maneira, né? Por isso que ele era visto com bons olhos pelos celtas ali, né? Aí nesse ponto, está Dolman e Brandível conversando, vai chegar os reis. Então lembra os reis estavam vindo lá? Vai chegar nesse ponto, e aí eles vão conversar e tal. E aí eles vão perguntar para o Dolman, que é essa sacerdotisa mais velha, um pouco mais experiente, entende? A opinião dela sobre essa questão da guerra, tudo, né? E ó, ela diz que as guerras enfraquecem, nada constroem. Como os deuses podem fazer frente a humanos que não enxergam que são irmãos? Tem. Então, olha que interessante. Ela, mais experiente, também no discurso da paz. Da mesma maneira que veio a mensagem lá de Mordon, né, que é o grande druida da montanha, ela também está em sintonia com a mesma coisa. E olha que interessante. Os celtas acreditavam em vários deuses, né? Então ela vai dizer, ó, como podem fazer frente humanos que não enxergam que são irmãos, né? Então, como é que os deuses podem fazer frente a isso? Né? Então, sim, de que adianta a gente buscar construir um mundo novo se a gente tá... Como é que os deuses vão ajudar a construir esse mundo novo se os próprios humanos não estão fazendo a parte deles? Né? Traduzindo aqui o que Dolman quis passar. E faz total sentido, né? Entende? Então, é o que a gente está vivendo hoje. A espiritualidade maior está trabalhando em peso para construir esse novo mundo, para ajudar, que nós estamos no final. A gente está no ápice da transição planetária, indo para o final. Entende? Nós estamos num fechamento de um ciclo. E aí? Então a gente está com isso no talo, com essa transição, com tudo, e um monte de gente criando guerra, um monte de gente torcendo pela guerra, um monte de gente desejando a guerra. Aí como é que tu vai fazer? Né? Que a reflexão que ela vai trazer. Aí nós vamos culpar Deus, vamos dizer assim, Deus não resolveu. Lembrando que nesse contexto aqui dos celtas, né? Eu não lembro aqui se a gente marca aqui, mas tem os deuses vão resolver. Isso é óbvio, porque está indo no caminho errado. Né? Brandiver diz que aprender com Mordon, grande druida da montanha, na sua última peregrinação no Oriente, só existem dois caminhos na vida de cada pessoa. Primeiro, o caminho do conhecimento, e segundo, o caminho da ignorância. O caminho do conhecimento leva ao paraíso dos justos. E o caminho da ignorância provoca a ilusão da vida. Que aí eu marquei aqui como se fosse um materialismo, né? Então, olha que interessante. A aprendiz dela, Brandiver, né, vai nos trazer esse ensinamento lá do Mordon. E faz sentido ou não faz? O caminho do conhecimento, que na linguagem deles, né, leva ao paraíso dos justos. Então, vamos refletir um pouco sobre isso. Significa que se eu estou buscando aprender, e esse aprender é bem interessante, não é um conhecimento único e exclusivamente financeiro, único e exclusivamente físico, químico, matemático, do mundo material. Não é um conhecimento único e exclusivamente espiritual. Então você é um cara ultra espiritualizado, mas não sabe mais nada aqui do mundo. Não. É o conhecimento global. Entende? É todo este conhecimento, essa visão global de conhecimento. Então você vê, nós nos aprendendo, entende? A nos tornarmos pessoas melhores moralmente, a gente está aqui, ó, desenvolvendo conhecimento interior, de valores morais.
Aí a gente está inserido no mundo físico. Então nós temos que aprender as questões do mundo físico. Então a gente se desenvolve aqui no mundo físico. Então a gente está aprendendo uma profissão. Eu tenho minha profissão, eu quero ser um bom profissional nessa profissão. Conhecimento, estamos aprendendo como habitar, como dar um retorno à sociedade. Porque a função do trabalho, diferente da maneira como é vista hoje, completamente deturpada, que o trabalho é visto como exploração, como ganhar dinheiro, né? Onde eu tenho um emprego merda, que eu não gosto, mas, pô, ele paga bem. Então eu vou trabalhar insatisfeito 5 dias, 6 dias na semana. Tem. Vai acabar esse 6 por 1, graças a Deus. Tenho fé disso. Mas por enquanto ainda temos uma jornada 6 por 1 aí. E aí? Pra quê? Né? Pra quê? Vale a pena? Vale a pena ter 6 dias infelizes na tua vida? Então, essa parte do conhecimento é bem interessante, porque é justamente toda essa questão, né? E aí, fechamos então a gente sabe, mas e como é que a gente lida com o próprio dinheiro? Que é uma coisa importante na nossa sociedade nos dias atuais, né? E aí, como é que a gente lida com isso? Muito importante a gente saber ter uma boa relação com o dinheiro. Para quê? Para que ele vire um vetor de coisas positivas, para a gente construir pontes, construirmos novas realidades para um mundo melhor, né? Ou será que a gente vai deixar nosso ego, esse materialismo, a ganância tomar conta? Quantas pessoas têm riqueza para 200 gerações da família continuam presas ainda na ganância, querendo enriquecer ainda mais? Que mundo que está sendo construído com isso? Né? E o último, que é muito importante, que é, e o nosso conhecimento da área espiritual? Como é que tá? A gente está levando com seriedade nossos estudos? Nós sabemos a importância que é estudar. Fica aqui a recomendação para vocês. Tem no meu canal aqui, na playlist de Roger Botinis Paranhos, já o estudo da obra Universalismo Crístico. A gente vai ver que o Universalismo Crístico é essa religião do futuro, que o futuro é universalista, graças a Deus, chega de ficar tendo essas visão fechada. Conhecimentos novos que estão vindo e outras religiões estão alinhados a esse vetor também. Claro que no futuro a gente vai até não vai precisar mais do conceito de religião, porque todos nós seremos religiosos, né? Mas isso é discussão para outro momento. No estudo da obra a gente vai refletir bastante sobre isso. Mas trazendo para cá o conhecimento ali dos 3 pilares que o universalismo nos traz, 3, né? Para ficar mais nítido. Quais são os 3 pilares? Qual é o terceiro pilar? Vamos direto para linkar o que eu estou trazendo aqui. É justamente o quê? O estudo filosófico, científico, espiritual, de uma maneira séria, correta, buscando essa sabedoria. Então, olha a importância disso. Olha a importância de que essa religião nova, esse novo que venha para cá para a gente construir essa nova visão de sociedade e estarmos aptos a avançarmos, não ficarmos mais fechados, excluídos num planeta prisão, para nos reintegrarmos ao cosmos. Olha a importância do estudo. E faz total sentido, não faz? Porque quando a gente aprende, a gente evolui. Então nós precisamos estudar também, e muito importante, estudarmos o espiritual. Porque se, por enquanto, muito do mundo ainda funcionou com essa visão materialista, e hoje muita coisa funciona 100% materialista, a Matrix é puro materialismo, hein? É tudo materialismo e tudo utilitarismo, né? Que é um veneno, porque tudo que tem que ter uma função. Eu não posso ler um livro porque eu quero aprender. Não, eu tenho que ler um livro que vai me trazer um retorno financeiro. Então tem que ser um livro técnico que eu vou me qualificar para ganhar mais dinheiro no meu trabalho. Tem que ser um livro que vai aprender uma coisa que eu vou ganhar dinheiro. Você não pode só se divertir, só aprender pelo aprender. Por que você está aprendendo a desenhar? Porque eu quero me desenvolver essa habilidade. Ah, não pode, aí não. Aí, ó. Agora tá aprendendo a desenhar pra quê? Pra vender desenho? Ah, show. Pra ser um desenhista profissional? Ah, meio que massa. Pô, tomara que tu enriqueça muito. Tomara que a gente já abra uma empresa. Tem... Só assim, não, cara, calma. A gente como é que não ter essa visão utilitarista de que tudo tem que ter uma utilidade financeira? Você não pode. A gente não pode matar no ócio, a gente não pode parar uma hora para relaxar. Entende? Assim, não tem nada para fazer, vou ficar aqui um pouquinho no tédio. Não pode, o tempo inteiro você tem que estar produzindo. Tem que estar se alimentando de coisa, dessa
chuva de dopamina que a gente tem hoje. Né? Então tá o tempo inteiro, assim, vou ficar aqui 20 minutos quietinho aqui. Não, 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 não. Já pega o celular, já abre o TikTok, já abre o Instagram, já abre o Reels, já abre o Shorts, já abre. Cara, às vezes precisa desse tempo para acalmar, para digerir, para refletir sobre questões que você está pensando dentro de você. Né? E aí eu fecho aqui essa questão do conhecimento para a gente olhar justamente isso daqui, quando ele vai dizer que é o lugar dos justos, que é, lembrando, o lugar vai levar ao país dos justos, ele está nos dizendo o quê? Que nós vamos para um lugar muito melhor, estudando através do conhecimento, e um lugar que vai ser bom. Entende? Não é o inferno dos mal acabados, dos vagabundos, entende? Dos idiotas, sei lá, algum xingamento. Não, não, é o paraíso dos justos. Então, vai ser um lugar bom, com pessoas legais. E aí lembre que o processo de conhecimento, nunca podemos tirar o foco disso. Nossa encarnação passa muito por esse ponto, da importância do autoconhecimento. Então, a reforma íntima, nós sabemos a importância da reforma íntima. É conhecimento. Ah, Cris, mas não é conhecimento espiritual, necessariamente. Não é um conhecimento material, necessariamente. Mas é tudo. Porque nós estamos inseridos e nós, como seres, aqui no plano físico, somos matéria e espírito e mente. Então, é muito importante esse autoconhecimento. Pô, perceber, pô, será que você está fazendo boas escolhas, estão deixando feliz, ou está te empurrando para uma depressão, para uma ansiedade? Será que você não tem que desacelerar, está muito acelerado? Ou será que não está muito devagar, tem que acelerar? Né? Então, a importância do autoconhecimento. Entende? E aí, tu vê o segundo caminho que a pessoa pode seguir, o da ignorância. E aí, aqui da ignorância, querendo ou não, tudo que eu falei do conhecimento é só a gente rebater o inverso dele, né? E a gente aqui na ignorância. Mas eu lembro muito que está alinhado com um grande mestre para nós, muito antes aqui dos celtas, 4.000 anos antes, 4.000 anos a partir de agora, né? 2.000 anos antes aqui, que é justamente, que a gente está no ano 20, né? Buda ali foi no ano 2000, não, 4.000 anos atrás, isso. 2.000 anos antes daqui, lá no Oriente, né? Na Índia, o que ele veio nos ensinar? Que existe 3 grandes venenos. Entende? Um deles é a ignorância. Então olha como é que a coisa, olha como é que as informações se encaixam. Então esse ensinamento que Mordon deu para Brain River, que ela vem compartilhar ali com os reis celtas, está em consonância com isso. E por que a ignorância é tão problemática? Porque a ignorância nos isola. A ignorância ela não estimula, diferente do conhecimento, diferente do aprender, que nos estimula a nos abrirmos para o novo e a continuarmos caminhando. Muitas vezes a ignorância ela vai nos fechar em ideias que a gente acredita. E a gente não vai estudar o novo, porque é aquilo ali. Ou a gente vai estudar o novo torto e vai se fechar cada vez mais. Então tu tá se botando numa jaula e às vezes vai fechando e aprisionando essa jaula. Então no início aqui eu comentei sobre as questões das pessoas que são gananciosas, que é um veneno, tem um veneno também da alma. Tem. E aí você pensa assim, não, mas existe pessoas gananciosas que só pensam em dinheiro e só fazem coisa por dinheiro e só são movidas por dinheiro e o dinheiro é o Deus da vida delas. Mas elas são pobres. Aí você pensa assim, ah, Cris, pô, mas é que o cara ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos. Tem. Se ele ganhasse 20 salários mínimos, aí ele não ia ser ganancioso. Aí tu dá 20 salários mínimos para as pessoas. Se ela continuar vivendo aqueles valores, porque ela vive aqueles valores não por quanto que ela ganha, mas por uma escolha de valores que ela quer viver. E não estou entrando no mérito da qualidade de vida que ela vai ter ou não. Estou só falando de valores que você quer viver. E os valores que você vive é independente. Você pode morar no meio de uma ilha sozinha e continuar sendo ganancioso. Como você pode morar numa ilha sozinha e ser um cara caridoso. Isso não tá. Não estou entrando no mérito que, obviamente, um cara que ganha um salário mínimo vai ter uma vida muito difícil e vai ter uma relação de dinheiro de muito mais dependência do dinheiro, no caso de apego ao dinheiro, de talvez qualquer R$1 faça diferença para ele, do que um cara bilionário, né? Isso é óbvio, né? Entende? E também é óbvio que tem muitas coisas que às vezes a culpa não é da pessoa. Qual é o meio que ela está inserida? Nós estamos num sistema econômico que privilegia o coletivo, que ajuda o coletivo a ir para um lugar bacana ou esmagar a galera?
atender interesses de uma minoria em prol de arregaçar com o meio ambiente, arregaçar com a maioria. Nós estamos agora fervendo. A discussão do final das 6x1. Isso não tinha nem sido discutido, do jeito que está aprovado. Tem, a gente está com um avanço tecnológico enorme, para que continuar trabalhando 44 horas semanais? Tem. É insustentável isso, a gente está aqui na Terra para viver muito mais do que ficar preso trabalhando. Entende? Então, a gente pega esse cara ganancioso e dá 100 mil reais por mês para ele. Ele continua vivendo na ganância, o que vai acontecer? Ele vai continuar preso ao dinheiro. Só que tu vai dizer, cara, mas antes tu tá mega preso porque tu tinha dificuldade, agora tu ganha 100 mil por mês, tu tem a vida top, não te falta nada, tu tem o melhor carro, melhor casa, tua família tem tudo do bom e do melhor. Ah não, mas é que eu não posso perder esse padrão de vida. Então eu tenho que continuar enriquecendo, porque já pensou se eu não puder mais ter a minha Ferrari? Aí tu vai lá e dá 1 milhão por mês pra esse cara. Aí ele fala assim, não, mas é que agora é o seguinte, agora eu tô nas altas sociedades, eu tenho o meu avião pessoal, eu não posso perder isso. Entende? Eu não posso perder o status, eu tenho que estar na lista dos mais ricos do Brasil. Imagina se eu for podre de rico, mas eu não estiver na lista do top 10. Então você fala assim, gente, que loucura. Entende? E um ponto muito interessante da gente trazer essa reflexão, não sei se vocês já pensaram sobre isso. Quando a gente vive valores corretos, trazendo aqui para o livro que nós estamos estudando agora, a gente busca trilhar este caminho do conhecimento, é natural, entende? Independente de qual caminho, que você vai ver que aquilo ali vai completar o seu coração. Então você fala assim, pô, não, eu quero começar a viver um mundo que eu vou desenvolver mais essa questão da meditação. Entende? Vou meditar para prestar atenção sobre o meu dia, para refletir sobre as questões que eu preciso melhorar pessoalmente. Você vai ver que você vai ficando mais feliz, mais completo. Você vai dizendo, pô, isso faz sentido. Aí você quer ver um mundo de paz. Aí você começa a pensar, pô, mas é muito melhor viver no mundo de paz do que no mundo de guerra. Né? Aí você quer viver um mundo de caridade. Você fala assim, cara, mas é muito melhor. A gente tá num mundo onde todo mundo vive bem, onde que pessoas estão passando a miséria, porque não é legal ver alguém sofrendo. Show. Então vai preenchendo seu coração. Agora, quando a gente está nesse caminho da ignorância, que o Mordor vai nos ensinar, já repararam como ele esvazia e como ele nunca preenche? Então vamos pegar um exemplo. O cara, a gente, aqui lembrando, né? Só para situar aqui, caminho da ignorância, ó, provoca a ilusão da vida, o materialismo, por exemplo. Aí você tá com o problema da ganância. Vou pegar, a gente tava falando da ganância, vamos pegar a ganância. Você pode dar dinheiro quanto for para essa pessoa. Não fecha, não sacia. Por quê? Porque é vazio. Aí você pega um cara que está preso no materialismo, mas ele está preso no materialismo dos desejos carnais. Aí ele fala assim, não, mas eu queria me relacionar com aquela modelo. Aí, pum, ele se relaciona com a modelo. Não está satisfeito, ele quer a outra. Aquela. Não, mas eu queria ter um harém com 500 mulheres. Ele tem 500 mulheres. Todos os tipos, todos os tamanhos, todas as cores, todas as características. Mas não está satisfeito ainda, não. Porque, tu vê, não satisfaz, não completa, não preenche. Aí o cara tá, por exemplo, com a questão da ganância, da arrogância. Então ele quer se sentir o superior. Aí ele vem, escrotiza, fala, eu sou superior, eu sou um rei. A gente viu no capítulo passado a diferença dos reis celtas, que tinham seus problemas, não é? Uau, que referência de mundo para nós, versus o imperador romano. A gente viu isso. Os reis celtas eram treinados pro coletivo. E o foco deles era o coletivo. Diferente do imperador, que fazia o que era bom para ele, às vezes até com a desculpa de que, não, isso aqui é bom pro coletivo, que não era. É o que mantém esse poder funcionando para ele continuar no bem bom. Entende? Então ele tá arrogante. Ele fala assim, nossa, eu fui lá e pisei em cima de todo mundo. Porque eu sou o mais forte, sabe? Que são esses valores que o mundo ensina, esses valores draconianos, de que o mais forte tem que oprimir o mais fraco. Entende? Se você não sabe se defender ou não tem ferramentas para lutar comigo de igual para igual, eu vou explorar até o talo. Satisfaz? Esse cara arrogante. Ele tá sendo arrogante com todo mundo. Ele satisfaz? Ele tá feliz? Não tá, né? Então olha que interessante. E isso já é um indicativo claro para nós do que? Da nossa inteligência se manifestando, de que valores que estão alinhados com o que Deus ensina para nós, do que valores que nós temos que exercitar em nós, é muito importante, nós temos que trabalhar para exercitarmos em nós esses conhecimentos. E esses valores, eles vão
nos aproximar de Deus, por isso que eles vão nos completar. Agora, quando a gente pega valores que nos afastam de Deus, pode ser que por um momento seja legal, seja bacana. Tem muito massa você sair de guerreiros romano para virar um imperador. Você fala assim, meu Deus, nossa. No curto prazo, pô, pode ser legal. Você vai dizer, meu, que massa. Uau, agora eu tenho muitas pessoas me bajulando. Eu posso pisar, posso mandar matar, posso fazer o que eu quiser. Uau, olha a minha arrogância. Uau, a minha prepotência. Uau, isso pode ser muito legal no curto prazo. Mas e no médio e no longo prazo? Não satisfaz, não preenche o buraco, né? Ah, não, mas aí, pô, eu era um gladiador, eu tinha uma pessoa que eu conseguia namorar uma vez por semana. Agora eu tenho uma harém, eu posso namorar 10 vezes por dia. No curto prazo é legal, nossa. E no médio e no longo prazo? Não satisfaz, né? Então, olha, já Deus mostrando para nós o caminho que nós devemos seguir. E olha como é que é interessante a gente ver que lá atrás, Jesus, imagina, tínhamos o avatar dos avatares encarnados. Jesus está vindo para essa região aqui. Eles não sabem disso ainda, né? Mas nós tínhamos Jesus encarnado aqui, Sananda encarnado, né? Então, olha a importância da gente perceber como Deus, desde lá de trás, vem nos ajudando. Então você pensa, mas é porque Jesus estava encarnado, Deus está ajudando, trazendo o avatar dos avatares aqui, para vir no corpo físico, para mostrar para nós, por A mais B, que é possível despertarmos, mesmo estando no mundo da matéria. E nos ensinam tantas coisas. Tem. Mas Deus já estava ajudando desde lá de trás. Então, olha como a gente não está sozinho. Entende? Então, só para trazer a reflexão para nós. Como, se você está estudando comigo, né? Se você já viu na playlist do próprio João Vavelan, a trilogia da Revelação Cósmica, você vê claramente no primeiro livro, no segundo livro um pouco, no terceiro livro com ainda mais conhecimento, num livro muito além do horizonte também, como a espiritualidade trabalha para nos ajudar há muito tempo, não é de hoje. Tem de planeta, de degredo em degredo, espiritualidade maior trabalhando para nos ajudar, para nos curar, né? Então, interessante essa reflexão também. Vamos adiante aqui, ó. Aí Brandiver vai dizer, né? Vai continuar falando agora outra parte, outro tema, né? Que, ó, evitar o confronto sempre, mas se for desnecessário, então agir solene e madura atitude. Nossa senhora, fiz essa observação o português do índio lá. Eu comer fruta na árvore. Não, não tenho nem nada. Eu comer fruta árvore gostosa, senhora. Evitar o confronto sempre, mas se for desnecessário, então agir solene e com madura atitude, pois grave é quando se mata alguém por ignorância e ilusão. Tá. Essa observação aqui eu escrevi. Tem. Ah, tá. É que esse desnecessário que tá errado. Tá. Entendi. Tá, vamos fazer botar uma tecla SAP aqui nessa observação, ficou muito confuso. Ela vai dizer que a gente sempre tem que evitar o confronto. Mas se ele for realmente necessário, é que eu marquei aqui desnecessário, mas isso nos deu erro. É que se ele for realmente necessário, né? Então, assim, os celtas estão querendo viver feliz na região deles, estão sendo atacados, e não tem o que fazer. Então, assim, como é que eles vão se posicionar? Ah, tá necessário ser uma guerra. Então, agir de uma maneira solene e de uma atitude madura. Então, não agir no impulso, não agir na violência, não agir. Então, assim, talvez, por exemplo, só buscando uma defesa. E não buscando um ataque de, não, agora beleza, meu exército é mais forte, então vou conquistar até a próxima cidade. Não, sei lá, não. Tem de uma maneira madura, solene, né? Porque é muito grave quando você mata alguém. Né? Ela vai dizer que mata alguém por ignorância, ilusão, né? Mas o motivo pode ser um agravante, né? Mas tirar a vida de alguém é o crime mais grave que nós podemos fazer. Né? A gente já sabe disso, né? Porque a gente interrompe uma encarnação. Né? E é um ensinamento interessante, mas eu sempre fico pensando aqui um pouco
é um pouco impopular, e sei que às vezes é um argumento muito fácil para eu falar aqui, vendo no YouTube com vocês, por exemplo, mas numa situação real, no mundo real, é muito mais difícil implementar isso. Mas eu li um livro muito bom, O Reino de Deus Habita em Vós, de Tolstói, que foi um livro que eu vi no excelente canal do Celso Rey, fica aqui a recomendação, excelente canal no YouTube, Celso Rey. Ele fez um vídeo, uma biografia de Gandhi, e aí na palestra dele de mais de uma hora, ele falou desse livro. Ele falou assim: Gandhi leu esse livro e disse que mudou a vida dele. Eu falei, pô, peraí, se Gandhi, que esse é um grande mestre para nos ensinar como construir um mundo novo, disse que esse livro mudou a vida dele, pô, quero ler esse livro. E eu li, o livro é sensacional, sensacional. E nesse livro, Tolstói vai trazer o conhecimento de não se opor ao mal. Significa que a gente vai deixar o mal correr à solta? Não, não é isso. Mas a gente não vai se opor ao mal fazendo mal. Então, assim, o cara quer conquistar a minha terra, tá, mas eu não vou agir com violência em cima dele. Não, mas ele quer agir com violência, mas eu não vou fazer isso. Porque não é esse o caminho. E aí, quando a gente olha o nosso referência, o nosso norte, que é Jesus, ele vem nos ensinar a mesma coisa. Ele não fala assim, tem coisas que você vai confiar que Deus vai fazer, mas nós vamos seguir por amor, porque este é o caminho certo a se fazer, né? Mas eu sei que é muito difícil, porque dependendo das situações que a gente se depare no mundo, é muito difícil ter esse posicionamento, né? Mas, por exemplo, Tolstói vai falar um tema que é muito, muito interessante e faz total sentido. Ele fala assim, por que existem guerras? Porque pessoas querem. Tanto poderosos que estão protegidos nos seus castelos e mansões, como pessoas que são os soldados, que vão querer matar as outras. Então, se ninguém quisesse uma guerra, se agora nenhuma pessoa norte-americana fala assim, eu não vou guerrear, eu não vou controlar esse drone, eu não vou controlar essa máquina de míssil, eu não vou fazer míssil, existia guerra? Não. Mas aí levanta aquele ponto. Tolstói levanta esse ponto. Mas então o Irã, sabendo que o exército americano não existia, os americanos não teriam exército, eles entrariam e dominariam, fariam um escarcéu. Será? Porque as pessoas elas se acostumam com a violência. Então eu ajo com violência contigo, você aprende a violência e aí você vai me retornar a violência. Lei de ação e reação. Mas eu às vezes estou mais forte, porque eu tenho uma arma e você tem uma faca. Então você não consegue reagir agora. Porque eu estou mais forte. Mas e se eu enfraquecer? Aí você vai se vingar. Tem. Mas agora e se a gente não agir com violência? E aí? Entende? Então, Brandiver traz esse ensinamento muito legal, mas eu dou um passo além. Então, estou registrando aqui o conhecimento que faz sentido o que ela fala, mas a gente já tem conhecimentos adicionais a isso, né? Que é, e se a gente não agir com violência? E se a gente começasse? Fica a reflexão. Monja Coen fala muito isso. Que valores a gente como sociedade está ensinando? Entende? Então, eu jogo videogame. Aí eu adoro jogar jogo de guerra, de tiro, de ficar matando as pessoas. Que valores de mundo eu estou construindo quando eu jogo esse tipo de jogo? E aí eu jogo e fico matando os outros, e fico irritado, e fico com ódio, e fico gritando, e fico xingando. E aí, que valores eu estou construindo? Agora, eu não posso ser ignorante de achar que eu vou estar jogando jogo de guerra todos os dias, me alimentando de valores de guerra, de dor, de sofrimento, e achar que o mundo vai ser lindo. Não, eu estou construindo esse mundo. Então, que mundo será que a gente está construindo tendo noticiários com tanta notícia ruim? Entende? Tantos valores ensinados. Que filme que a gente consegue assistir que ensina valores de amor, de união, de fraternidade? Que programa que a gente liga a TV que ensina a construir esse mundo melhor? Então você fica nítido, né? Espero que eu esteja conseguindo meu intuito de transmitir essa ideia, de que fica nítido que a gente tem uma estrutura de mundo que nos empurra a certos valores que convém à estrutura de poder que nós estamos. Porque eu, como pobre, vou ser chamado no exército brasileiro para ir para a guerra. O filho do almirante, o filho de um grande empresário, ele não vai ser chamado para a guerra. Só que o cara, como vai dizer ali, tem uma visão pequena de mundo. Então ele vai dizer assim, mas meu filho está protegido. Bom, mas
Né? A gente estudou aqui no início desse capítulo. Eles não conseguem se ver como irmãos. Então ele pensa que o filho dele está protegido, está ótimo, importante que a guerra vença para ele ficar mais rico. Mas a que custo? A que custo no mundo isso, né? Então, fica a reflexão. Entendo que Brandiver nos ensina que se realmente for necessário ajamos de maneira justa, correta, leal, mas eu acho que a gente está sendo convidado agora a uma nova maneira de agir. Que não é agir na guerra, mas como é que a gente faz por nós? Se a gente, na nossa vida, começar a agir diferente, com todas as pessoas, começar realmente a viver como cristãos de verdade, seguindo os ensinamentos de Cristo, e não esse monte de ensinamento que foi deturpado ao longo de séculos aí, e sim ao longo dos ensinamentos de Cristo. E aí? Que mundo que a gente constrói? Entende? Então, fica essa reflexão aqui, né? E aí, só para fechar, eu sei que é um pouco batido, mas só para ver, porque aí temos uma questão de dominação, né? Dos ingleses em cima dos indianos. E Gandhi libertou a Índia, libertou um país na paz, sem violência, sem ódio, porque ele conseguiu libertar a Índia pelo amor, porque se não fosse o amor ele não conseguiria. Se ele tivesse feito o que ele fez, mas lá no coração dele, e os valores que ele vivesse fossem valores de ódio, valores dessa matrix, valores aqui deste caminho da ignorância, ele não teria libertado a Índia de forma nenhuma. Mas que valores que ele vivia? Os valores aqui, ó, deste caminho do conhecimento, os valores que Jesus nos ensina. Esses valores do amor, os valores de Deus. Libertou um país. Então, às vezes, pode ter coisas que sejam... Por isso que eu digo, é difícil falar isso quando a coisa está acontecendo. Mas às vezes tem coisas que acontecem que é pro bem. Por mais difíceis que sejam. Entende? Mas sempre lembre, só para finalizar aqui, né? A lei divina não escapa e não falha ninguém. Entende? Então hoje tem gente que para este mundo está tomando decisões certas, decisões de guerra, tudo, e estão achando, uau, tá bombando. A justiça vai alcançá-los. Ah, não, mas pelos estatutos, pelas constituições, ele está fazendo tudo certo. Para a justiça do homem pode ser. Ainda mais essa justiça. Essa humanidade doente, pode ser. Ah, tá lá no artigo, pode jogar uma bomba lá. Ah, tá vendo? O cara não fez nada de errado. Mas e para Deus? Que é o que ela vai ensinar. Vamos ver olhar aqui de novo. Ó. Quando se mata alguém por ignorância e ilusão, é muito grave. E aí? Ah, não, mas é que foi justo, porque o cara lá. Vem. Aí a justiça vem. Né? E você vai ser cobrado por isso. E não é porque Deus vai te punir, mas é porque você vai colher o fruto que você plantou. Né? Plantou um limãozão azedo, vai colher o limãozão azedo. Né? E Deus vai até ajudar, às vezes botando um açuquinha para quebrar um pouco do azedo, mas tu vai colher um limão. Né? Então, às vezes, fazer escolhas melhores. Né? Mas assim, o foco não é aqui, né? Que a gente tá vendo que ela tá conversando com os reis celtas. E a última observação do capítulo é: ó, os reis se dedicam às coisas do mundo para ajudar o povo, mas não se perder nessas ilusões e trazer a guerra. Tem. Aí aqui eu marquei aqui, né, que os druidas se dedicavam ao conhecimento. Então, o último comentário que ela vai falar ali sobre os reis é isso. Ó, os reis estão se dedicando às coisas do povo, para ajudar o povo e tal, que a gente já viu como os reis celtas. Existe uma maneira de gerir muito diferente dessa maneira ocidental, com esses valores ocidentais, que é do mais forte sobre o mais fraco. Que é... Ela falou assim, tomar cuidado para quê? Para não trazer a guerra para isso. Por quê? Porque a gente vai trazer toda essa dor, todo o sofrimento do povo. Né? E que a gente viu a mensagem de Mordor no vídeo anterior, ele diz: entrar em guerra vocês vão perder, porque vocês vão estar vibrando nos valores do inimigo. Né? Que de fato aconteceu. Né? O Império Romano foi gigantesco. Né? E aqui o foco não é só um livro de história, mas não sei se eles dominaram toda a região, que seria a região dos celtas, ao longo dos séculos ali. Eu não fiz essa pesquisa sobre isso e não vou entrar no tema, mas o Império Romano foi gigantesco. Hein? Mas aí fica a reflexão, a provocação, na verdade.
Fica a provocação. O Império Romano foi gigantesco. Nossa, uma potência. Opa, voltou o áudio aqui. Acabou a bateria do microfone. O áudio parou aqui, bem no finalzinho. Só para trazer essa reflexão, essa provocação, para a gente concluir aqui esse capítulo número 3, que a gente está falando sobre o Império Romano, né? E aí, gente? O Império Romano existe hoje? Não existe, né? Bom, não, mas ele era muito poderoso. Nossa! Então isso mostra para nós esse ensinamento de Deus para nós. Porque quando a gente vive coisas na nossa vida pequena, neste caminho da ignorância, como eu já trouxe reflexão aqui para vocês, a gente viu que ela não satisfaz, ela não se sustenta. Ah, Cris, mas essa reflexão, esse ensinamento é só sobre as coisas individuais. Não, mas a gente vê que o caminho que está estruturado nisso, nas questões macro, é a mesma coisa. Entende? E faz total sentido, porque se ele está estruturado, como o próprio Jesus nos ensinou, se a tua casa está estruturada na rocha, ela vai ficar firme, top. Se a tua casa está estruturada na areia movediça, na areia, ela vai cair, é só questão de tempo. Então você vê, o Império Romano, defendendo os valores que ele defendia, são esses valores do caminho da ignorância, são esses valores da Matrix, são esses valores darkonianos, se sustenta? Não, caiu. Ah não, mas depois caiu, Cris, veio outro império. Ah, esse outro império se sustenta? Não, caiu. Ah não, mas depois veio outro império. Mas ele sustenta? Não, caiu também. Então e aí? Agora a gente tem essa hegemonia norte-americana. O Império Americano está caindo. Ah, mas vem outro império, tá? E vai ficar quanto tempo vindo esse outro império? Ah, não, Cris, mas ele só tá mudando a figurinha, mas os valores são o mesmo. Mas e as pessoas estão sustentando esse mundo? E quando elas pararem de sustentar esse mundo? Que é o que está acontecendo agora. Nós estamos numa transição planetária, entende? Não vive mais esses valores. Quem vai viver vai para uma outra escola, que ainda vai continuar tendo Império Romano, do Império. Tudo quanto é coisa. Hein? Vai ter lá o Gengis Khan lá, que foi o que mais conquistou o mundo conhecido, né? Dominou o mundo conhecido. Vai nesses mundos de guerra, de dor, de sofrimento. Mas e aí? Quando a gente desperta, que mundo que a gente constrói, né? Então fica aqui essa provocação, tá bom? Gente, vamos finalizar esse vídeo, tá? E aí, antes de finalizar, só os recadinhos de todos os vídeos. Se você puder, por favor, curta, compartilha. Se aparecer para ti a opção de hypar, hype o vídeo, tá? Deixe seu comentário, porque se inscreve no canal. Todas essas atitudes que são de graça para você, fáceis de fazer, mostram para o algoritmo do YouTube que o vídeo é relevante, que o canal é relevante e aí ele espalha para mais pessoas. Então, por favor, se você puder, se você quiser, faça isso para me ajudar, tá? Ajudar o crescimento do canal. Também fica aqui a recomendação para vocês que tem no canal, nas playlists organizadas por autor. Então, se você quiser estudar outras obras de outros autores, estão tudo lá bonitinho, organizadinho, tá? Agora, de um tempinho para cá, eu estou fazendo os aperitivos, que é para facilitar vocês encontrarem o que cada vídeo vai abordar cada tema, e na observação, na descrição dos vídeos, eu sempre deixo o capítulo que a gente está estudando para facilitar encontrar o que vocês estão procurando, tá? E o último recadinho é, por favor, gente, estudar o vídeo comigo é muito legal, bacana, fico muito feliz que vocês estão aqui comigo, mas não invalida a leitura original da obra, tá? Então, se você puder, faça a leitura original e integral da obra, tá? Se você quiser entender um pouquinho mais por que eu estou dando esse aviso, vai lá na parte número 1, no iniciozinho do vídeo, eu já entro com mais detalhes e explico por que esse aviso, tá bom? E é isso aí, gente. Até o vídeo de quarta-feira. Fiquem todos com Deus.